Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Também a você, amigo e amiga aqui conosco em nosso canal. Eu sou o pastor Alessandro e aqui é um canal da Igreja Presbiteriana Ebenezer, no bairro Betânia, em Ipatinga. Seja bem-vindo em mais uma exposição das Sagradas Escrituras. Estamos aí expondo o livro de Efésios. Hoje aí vamos para a quinta exposição. Você pode conferir as anteriores no nosso canal, tá bom? Espero que Deus possa profundamente falar ao seu coração. Gostaria de orar com você e por você. Pai, muito obrigado por esse momento de podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor coloca esse momento tão importante que é conhecer as Sagradas Escrituras, porque nela julgais ter a vida eterna e conhecendo a verdade, ela nos liberta. Obrigado por esse momento, Pai. Também quero te agradecer por este homem, por esta mulher, essa criança, adolescente, jovem que aqui está conosco, que o Senhor possa derramar bênção sem medida sobre esta casa e abençoe, Senhor, o estudo da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu quero chamar a sua atenção. Se essa mensagem edificar a sua vida, compartilhe ela com alguém que também precise e nos ajude também a divulgar o nosso canal. Isso aí, você pode compartilhar aqui o nosso canal com aquele amigo, aquela amiga, para conhecer mais a palavra, tá bom? Nós vamos então falar hoje dessa parte 5, na quinta exposição de Filipenses, tá bom? Espero que você possa aí já ser edificado. Hoje o texto vai ser no capítulo 2, versos 12 a 18, a primeira parte, e depois vamos para o 19 até o 30, tá bom? Você pode conferir anteriormente aí os estudos que já fizemos. E hoje o resultado de que Paulo esperava, que vai do versos 12 a 18, tá bom? Eu vou ler para você e diz assim as Sagradas Escrituras. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, diz ele, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O verso 16 ele diz, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos me congratulo. E ele diz, versículo 18, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. É interessante que nesse capítulo 2, dos versos 12 a 18, Paulo vai continuar a sua exposição. Essa passagem aqui vai concluir com duas vívidas figuras que Paulo trata, tipicamente da maneira de pensar e escrever de Paulo. Eu gostaria que você pudesse ir acompanhando o nosso PowerPoint, tá bom? Então, Paulo, ele anseia pelo progresso cristão. Paulo está ansiando que os nossos irmãos filipenses, eles tenham um progresso na vida cristã, que eles se tornem perfeitos, maduros, e a tal medida que o tempo vai passando, eles desfrutem dessa alegria e sobre a qual eles estão amadurecendo e correndo a carreira proposta, tá? E aí Paulo, ele trabalha nessa linguagem, a palavra trabalhar, que é copiando, que contém duas possíveis aqui descrições. Quando ele fala desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, esse trabalhar pode descrever algo gratificante, um trabalho, esforço, mais duro e exaustivo, tá?
A segunda também, a gente pode ter aí, a segunda opção de copiã é trabalhar ao extremo de suar e ficar esgotado. Isso descreve o tipo de trabalho em que um homem gasta suas energias, as suas últimas energias, até não ter mais. Então, quando Paulo ele está dizendo aos nossos irmãos que ele deseja que esses irmãos cresçam, tenham progresso, sejam perfeitos, maturos, Paulo então já vai colocar essa expressão, essa figura, que esse momento é um momento de um esforço contínuo, exaustivo, duro. Paulo então começa colocando essa ideia. E um dos rasgos aqui literários que Paulo vai colocar, ele vai colocar sempre na sua linguagem predileta sobre a questão física, né? O atleta. Ele coloca sempre isso aqui. Em toda a cidade grega, o ginásio, se você for olhar o contexto, era muito mais que um estabelecimento de um mero treinamento físico ou entretenimento. No ginásio, você tinha jogos, mas você também Sócrates falava, discutia filosoficamente nos ginásios. Então, o ginásio era um local não só onde tinha a parte de treinamento, de entretenimento, mas também uma parte da discussão erudita, filosófica. Professores, ambulantes, pregadores encontravam-se ali naquele momento. Em toda a cidade grega, então, o ginásio não era só um estabelecimento de treinamento físico, era muito mais do que isso, era também uma parte intelectual da cidade. Então, no mundo grego existiam os grandes jogos istmicos de Corinto. Se você for olhar esses jogos, então Paulo está descrevendo esse termo de esforço, de exaustão até as últimas energias, comparando aí com o esforço daquele que é o atleta. As cidades gregas estavam com frequência em pé de guerra, mas quando chegavam os Jogos Olímpicos, todo mundo era amigo e todo mundo ia para um momento de brincar, de se divertir, de se competir. Então não só participavam os atletas naquele momento, mas também acudiam, né? Os historiadores vai dizer também que eles acudiam, então os historiadores, os poetas, para pronunciar discurso. Então naquele momento tinha uma série de pessoas, pessoas que recitavam poema, pessoas que brincavam, pessoas que tinham o próprio jogo. Então era um momento de descontração, era um momento, 1, 2, 3. Não só participava os atletas, como eu havia dito, mas também havia os poetas que pronunciavam os seus discursos e faziam ali esculturas. Então, um momento muito interessante aqui que Paulo vai descrevendo para esse contexto. Não há dúvida de que Paulo tinha sido um espectador dos jogos em Corinto e em Efésios, tá bom? Aqui você vai entender que onde havia multidões ali, certamente Paulo estava para difundir o Evangelho, pregar o Evangelho, e os estádios seriam um ponto muito central e importante daquela época. Conhecia os concursos de luta, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 9, 26. A mais famosa de todas as competições eram as carreiras. Observava que Paulo ele era arauto e convocava os corredores ao ponto de partida. Então Paulo tinha muito conhecimento a respeito desse contexto e ele gosta de usar essa figura. Então veja que ele está desenvolvendo a vossa salvação com temor e tremor. E aí ele vai colocar lá no versículo 16, que eu não corri em vão, não esforcei inutilmente. Então Paulo viu os corredores abrir passagem rumo à meta. Aí tem alguns textos que você pode ler depois, Filipenses 3,14, e com o juiz que dava ali o veredicto e o prêmio para o ganhador. Ou seja, existe uma corrida, existe o corredor, existe o juiz, existe o prêmio. Então Paulo conhecia também esse prêmio, a coroa de louro ao vencedor e a sua proclamação como vencedor. Paulo também conhecia a disciplina, o treinamento rigoroso, que se submetia a cada atleta, as regras, as prescrições, também se conhecia todo o processo de disciplina. Por isso, Paulo pede para não ser como um atleta que só treina e esforça em vão.
Paulo não está dizendo que os irmãos coríntios não podem simplesmente treinar e ter a disciplina em vão. Paulo, que ele diz que a maior recompensa de sua vida estava em saber que através dele outros conheciam e amavam e serviam a Jesus. A nossa corrida não pode ser um esforço em vão. Então a primeira que eu falei com você, deixa eu voltar aqui para você se atualizar. Então a primeira coisa que nós falamos é Paulo ansiava o progresso, tá vendo aqui? O progresso e a perfeição dos filipenses, em tal medida que no final dos tempos desfrutem a alegria de saber que não correram ou trabalharam em vão. E ele coloca essa ideia de trabalhar com o último esforço, ele coloca a figura do atleta, que não pode ser correr em vão. O verso 17, Paulo coloca uma outra imagem, e Paulo tem um dom particular de falar em linguagem que o povo entende. Ele transmite isso bem veementemente na sua linguagem. Então ele está acostumado a tirar sempre das suas imagens de circunstâncias ordinárias atividades que o povo desenvolvia, e ele trazia então um esboço dessa ideia. E já tinha esboçado a imagem dos jogos, como já havíamos falado aqui. Então, agora ele usa uma outra, que ele usa a ideia do sacrifício, a ideia do sacrifício pagão, que ele coloca o termo aqui como libação. Uma das formas mais comuns do sacrifício pagão era o que se chamava de alibação, naquele contexto que Paulo está junto aos irmãos. Então Paulo está dizendo que o resultado que Paulo esperava dos nossos irmãos é que eles corressem com perseverança a palavra da vida, para que no dia do Cristo, em que se glorie, que eles não corressem em vão e nem se esforçassem inutilmente, lembrando do atleta que se esforça, tá? E agora ele vai usar a figura da libação, que consistia em derramar uma taça de vinho como oferenda aos deuses, ou, por exemplo, uma comida. Eles começavam com a libação e terminavam com a libação com um intuito de ação de graças ao seu Deus, tá bom? Então assim Paulo fala no versículo 7 do sacrifício e do serviço da fé dos filipenses. Considera a fidelidade, Paulo está dizendo isso, a vida cristã e a fé como oferenda de um sacrifício ao Deus, como de fato o era. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês devem desenvolver a salvação de vocês como um bom atleta, um trabalho, esforço até a sua última gota de energia, você deve esforçar, você deve chegar até o fim. E agora ele vai dizer, você deve também oferecer sua vida como sacrifício ao Senhor. Então, tem circunstâncias de não estar muito longe da morte. Paulo estava não muito longe da morte, porque ele escreve estando na prisão e espera do juízo. E Paulo sabia muito bem disso, que pela graça de Deus, independentemente, ele estaria pregando o evangelho. Então, por isso ele diz, está inteiramente disposto a ser derramado em libação. Nós temos a palavra spendesphai, que é a palavra derramada em libação. Então Paulo está dizendo que, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, no verso 17. Ou seja, o que Paulo está dizendo aos filipenses, parafraseando? Olha comigo aí, a fidelidade de vocês e a sua lealdade cristã são já um sacrifício a Deus. E se tiver que enfrentar a morte por Cristo, faça-o voluntariamente e prazeroso, para que minha vida seja derramada como uma libação aos deuses no altar sobre o qual se realiza o sacrifício de vocês. Paulo está trazendo esse contexto para aqueles irmãos, aquela geração que estava ali inserida na cidade de Filipos. Para Paulo, morrer por Cristo era um privilégio. Para Paulo, morrer por Cristo era algo grandioso. É como se ele estivesse correndo a última corrida, se esforçando ao último para não desistir, para ganhar o prêmio. É como se ele também fosse derramado como libação, como sacrifício ao Senhor. Então ele tinha toda a intenção de fazer de sua vida um sacrifício
e uma oferenda para Deus. É isso que ele está dizendo aos irmãos. Olha, a minha vida eu estou oferecendo, eu estou me sacrificando em prol desse Deus maravilhoso que me ofereceu muito mais do que eu tenho, que eu mereço. Então, isso é o que estava na vida de Paulo e trazia alegria para ele. E para Paulo, todo chamado ao sofrimento, ao sacrifício e à fadiga era um chamado ao amor de Cristo. Aqui é interessante você olhar, meu irmão, irmã e amigo, que o evangelho de hoje, ele passa longe desse chamado de sofrimento, desse chamado de sacrifício, de fadiga. Hoje nós no Brasil vivemos um evangelho muito romântico, muito romancista, muito floreado, de que o crente não sofre, de que você não pode ficar doente, de que você não vai ter problema. É o contrário. A Bíblia diz que quando nós somos chamados por amor, Ele nos alistou nessa corrida. E nessa corrida nós vamos ter obstáculos, sofrimento, fadiga, mas nós não podemos desistir. Por isso, Paulo, ele tinha essa ideia no coração e na sua vida. Por isso não responde com lamentos e pesar, mas com alegria. Veja que Paulo não responde à vida que ele está levando com lamento, com tristeza, com decepção, não. Ele está dizendo que, olha que alegria, eu corro essa corrida, eu me esforço. Então ele está dizendo aos nossos irmãos filipenses para que eles pudessem se esforçar, desenvolver a salvação com temor e tremor. Ou seja, realizar segundo a vontade de Deus. E para isso eles precisavam perseverar, ou como se a ideia de trabalhar até o último momento. Ele usa a palavra do atleta, que ele não pode deixar de exercer a disciplina, a corrida. Existe uma coisa muito maior em volta dele. E ainda ele coloca a ideia da libação, oferecendo o seu corpo. Então Paulo faz um apelo a respeito do nosso comportamento cristão, que haja progresso espiritual. Então, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Para nós, hoje, nós precisamos de irmãos e irmãs maduros e, infelizmente, estamos vivendo uma geração que não está progredindo, ela está regredindo, porque você tem encontrado nesse contexto crentes, irmãos e irmãs que não aceitam o evangelho como deveriam ser. E Paulo está dizendo ainda que haja testemunho fiel, que haja de fato um testemunho, fazer tudo sem murmuração e sem contenda. Olha, o resultado que Paulo esperava era: vocês devem crescer, vocês devem ter progresso. E nesse progresso, vocês devem ser reconhecidos, porque, e olha o termo que ele usa no versículo 15, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eles deveriam resplandecer. Então, uma vez correndo bem a corrida, uma vez se esforçando, com fidelidade, com progresso, desenvolvendo essa salvação com temor, com tremor, e isso refletindo bom testemunho, aqueles que estavam em volta estariam de fato propensos a reconhecer o Evangelho como algo formidável. Que maravilha, hein? Que coisa maravilhosa! Então, duas coisas importantes nesse 12 a 18 que me leva eu e a você a praticarmos. Nós devemos a cada dia correr, mas não correr em vão, e não esforçar inutilmente, mas dar o melhor de si para que o Cristo seja exaltado e glorificado na minha vida, até mesmo ao ponto de oferecermos como sacrifício a nossa vida em nome dele. É o que Paulo está dizendo aos nossos irmãos. Os versículos 19 a 30, nós vamos encontrar também mais palavras maravilhosas. Então, deixa eu dar um contexto primeiro aqui desses versos 19 e diante, e depois nós vamos ler, tá bom? Então veja agora que Paulo não pode ir pessoalmente a Filipos, por isso ele pensa em enviar Timóteo como representante. Paulo está preso, então ele pensa em mandar Timóteo,
E não havia ninguém mais ligado a Paulo do que Timóteo. E então sabemos muito pouco detalhes sobre a vida, mas a própria narração do serviço a Paulo mostra a sua fidelidade. Então Paulo descreve o quanto que esse irmão é maravilhoso. Então aqui nós vamos falar primeiramente de Timóteo e depois vamos falar de Epafrodito, que está em sequência. Então, exemplos humanos que Paulo apresenta aos nossos irmãos ali em Filipos. Então ele fala de Timóteo, preocupação total com o bem-estar das ovelhas. Você tem demonstrado interesse ou bem-estar das pessoas da igreja? Será que a função de demonstrar interesse e bem-estar das pessoas é só do clero, do pastor, que tem um título de liderança? Ou será que toda a vida cristã não é de preocupação, de pastoreio? Isso compete a todos nós. E Paulo vai dizer isso claramente sobre Timóteo. Então, Timóteo era nativo de Derbe ou de Listra, possivelmente sua mãe era Eunice e era judia e sua avó chamava Lóide. Só para você entender a história aqui e a performance de Timóteo, tá bom? O seu pai era grego e de fato de que não tivesse sido circuncidado, parece demonstrar que Timóteo tinha uma formação e educação grega, tá? Tem uns textos aí que você pode conferir. Não podemos dizer que quando Timóteo se converteu ao cristianismo, mas Paulo se encontrou com ele na sua segunda viagem missionária e ali considerou digno de estar servindo a Jesus. E de fato, aquilo continuou até esse momento que Paulo está tratando aqui. Então, desse momento, Paulo e Timóteo são estreitamente ligados. Eles começam então a ter uma conexão de discípulo e discipulador. Então, Paulo fala dele como um seu filho no Senhor, tem alguns textos que você pode conferir. Timóteo estava com Paulo em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, em Corinto, em Éfeso, olha que interessante, na prisão de Roma. E então associou-se a Paulo nessa escritura de não menos de 5 de suas cartas. Então, 5 das suas cartas, Timóteo está lá. Tá? 1ª e 2ª Tessalonicenses, Corinto, Colossenses e Filipenses. E quando escreveu a Roma, Timóteo se uniu a ele, incluindo as suas saudações que estão lá em Romanos 16, 21. Então, mas o grande serviço de Timóteo consistia em sua disponibilidade. Então, Paulo está dizendo que esse irmão serviu. Aí você vai ver que interessante, né? Que anteriormente ele fala de desenvolver a salvação como se fosse o último momento, até mesmo do sacrifício, se esforçando até o último momento da sua energia. E agora Paulo apresenta exemplos que fizeram isso. Então, olha que interessante que ele coloca que esse homem estava disposto, quando Paulo desejasse informação sobre uma igreja, ou queria enviar algum conselho, alento, ou até mesmo uma repreensão, e se ele não pudesse ir, ele enviava pessoalmente Timóteo. Interessante. E Timóteo não foi enviado, Timóteo foi enviado a Tessalônica, você pode conferir em Tessalonicenses 3:6. A Corinto você vai encontrar isso. Filipos, como agora vemos aqui. Então sabemos que, enfim, que Timóteo caiu também na prisão por causa de Cristo. Então veja que este homem era o companheiro de Paulo, tanto nas suas alegrias como também nas suas dores. É verdade, meu irmão. Vou ler? Espero, porém, no Senhor Jesus, Filipenses 2,19. Mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha, interessante. Aí ele diz, porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto minha situação. Está vendo o que Paulo está dizendo? E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar-vos Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, até o 24, Paulo fala de Timóteo.
25 ele vai começar a falar de Epafrodito. Visto que ele tinha saudades de todos vós, estava angustiado porque o vistes que adoeceu, então Epafrodito adoeceu, e com efeito adoeceu mortalmente, olha interessante, porém se compadeceu, Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu tivesse tristeza sobre tristeza. Olha, pois eu também, mas por isso também mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e tenha nisso alegria. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre homens como esse. Olha aí, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então já falamos aqui de Timóteo e vamos agora para a pergunta aqui. Por que queremos correr bem na vida cristã, ser exemplo aos demais irmãos e demonstrar nossa gratidão? Pense um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque quando Cristo vier, poderemos dizer como Paulo, para que eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Querido irmão, irmã, amigo e amiga, nós devemos correr bem a corrida, devemos combater o bom combate, não parar, porque quando o Senhor da nossa vida vier, nós podemos dizer com alegria que nós não corremos em vão e que nós não nos esforçamos inutilmente. Esse é o segredo de um testemunho fiel. Não reclamar, mas se alegrar. Ele vai dizer isso, se alegre. Ele diz, entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre sacrifícios e serviços da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Então, você e eu devemos nos alegrar, mesmo em situações difíceis. Eu sei que isso não é fácil, mas é o conselho que a Bíblia nos orienta. Amém? Então, agora vamos falar de Epafrodito. Já lemos aqui os versos 25 em diante. Epafrodito, serviço sacrificial para o Senhor. Ele vai dizer isso. Será que seu pastor pode dizer de você o mesmo que Paulo falou de Epafrodito? Honrai sempre a homem como esse? Ou honrai a mulher como essa, versículo 19, o que as pessoas dizem a respeito de você? Então vamos lá, para você entender um pouquinho. Atrás de tudo isso é um episódio dramático aqui e podemos tentar aqui a dizer para você uma reconstrução da seguinte maneira. Quando os filipenses tinham ouvido que Paulo estava na prisão, ansiaram poder ajudar Paulo, fazer algo pelo irmão. Então enviaram um presente por mão de Epafrodito. Então Epafrodito foi o mensageiro e levou o presente. E o que não podia fazer pessoalmente, por causa da distância que estava entre eles, né? Então o que acontece? Não só tinha a intenção que Epafrodito levasse o presente, fosse o portador desse presente, mas também que ele ficasse em Roma à disposição de Paulo, para que pudesse servir a Paulo. Então, por certo, Epafrodito era um homem valente, já que se oferecia para servir pessoalmente ao homem acusado sobre ameaça e tristeza de morte e que deveria chegar o mais rápido possível. Então, veja o contexto. Ainda assim, Epafrodito se dispõe a estar com Paulo, mesmo sabendo que esse homem seria morto, ele era acusado, era uma ameaça para o império. Então, por isso mesmo, corria um risco também considerável de se envolver também nessa acusação e ser preso. Na verdade, Epafrodito arriscou sua vida no serviço a Paulo. Veja interessante o contexto. Já falando de Timóteo, que estava preso com ele também, que já sofreu com ele, e agora está falando que ia enviar Timóteo. E em Roma, Epafrodito caiu doente. Tá? Então, nesse momento, Epafrodito fica doente, possivelmente vítima da conhecida febre romana, que às vezes varria a cidade como uma epidemia e um açoite. Era uma doença muito perversa. Então a enfermidade o tinha levado à beira da morte. Por isso que ele coloca aqui mortalmente. Diz versículo 27, com efeito adoeceu mortalmente, mas Deus, porém, se compadeceu dele.
olha, as notícias para Epafrodito não eram das melhores. Então, essa enfermidade o tinha levado à beira da morte. Então, soube que as notícias de sua enfermidade tinham chegado aos Filipos e se inquietava porque seus amigos em Filipos estariam preocupados com o que estava se passando com aquele irmão. Então, veja bem, Deus então teve misericórdia, conservou a vida de Epafrodito, poupou a vida e Paulo então, ele diz nas suas angústias que graças ao bom Deus que não teve tristeza sobre tristeza. Agora Paulo sabia que era tempo de Epafrodito voltar para casa. Então quando Epafrodito volta para casa, com toda a probabilidade, aquele que era portador de levar o presente, agora volta. E ele volta como? Paulo então entende que havia um problema. A igreja de Filipos tinha enviado Epafrodito para estar com ele, mas não faltaria os que a sua volta ia taxar que Epafrodito seria um desertor, um covarde, que não cumpriu o que deveria ser cumprido. Então Paulo dá aqui um tremendo testemunho a respeito desse homem que você leu aqui comigo, e esse testemunho que Paulo escolhe com cuidado as palavras para que Epafrodito, seu irmão, o seu colaborador e seu companheiro de milícia, olha o que Paulo coloca, meu irmão, colaborador e companheiro de luta. Veja que Paulo ele vai dizer a respeito desse homem palavras que vão edificar. Ou seja, Paulo está dizendo que ele não é um desertor. Então, Leibniz diz o seguinte, Epafrodito era um homem, era um com Paulo no afeto, na atividade e no perigo. Paulo não era simplesmente um homem que estava ali para dizer que era seguidor de Paulo. Não. Ele era um homem, de fato, nessa atividade de Paulo. Então ele manteve-se, de fato, na linha de fogo com Paulo. Logo, Paulo continua chamando ele de mensageiro da parte deles, e a Bíblia diz que é seu servo em sua situação de necessidade. É impossível conservar aqui a matriz dessas palavras em qualquer tradução. Para mensageiro, utiliza a palavra apóstolos, tá? É verdade que apóstolo significa literalmente todo aquele que é enviado com um recado, mas o cristianismo consagrou e enobreceu esta palavra muito mais além de simplesmente uma notícia. Então, ao utilizar, Paulo, por implicação, coloca Epafrodito junto com ele em todos os apóstolos de Cristo, com a elite espiritual da fé. Então veja que Paulo coloca Epafrodito como uma pessoa como ele. A palavra que ele emprega para servo é a palavra leitorgos, que no grego secular era uma palavra nobre também. Veja que Paulo está falando de Epafrodito de uma forma bem nobre, bem conceitual. Nos dias da Grécia, deixa eu explicar para você essa palavra aqui, ó, essa palavra servo leitorgos, que Paulo coloca aqui nesse contexto para dizer a respeito do nosso irmão. Então, nos dias da Grécia, muitos amavam tantas as suas cidades que com seus próprios recursos, seus próprios gastos financeiros, recursos financeiros, responsabilizavam-se de certos deveres importantes da cidade. Podia tratar-se de ajudar os gastos de uma embaixada, o custo de uma representação de um importante drama de alguém dos famosos poetas, ou o treinamento dos atletas que iriam representar a cidade nos jogos, ou equipamentos de guerra, gastos de tripulação, de viagem, tantos assim no estado. Então esses poderiam contribuir ali de alguma forma. Eram sempre dons, dádivos para o estado, ou seja, sempre as pessoas, elas queriam ajudar, elas davam para o estado. Tais homens eram conhecidos como leitorgai, ou seja, da onde vem então esse cara, essa mulher, esse homem, essa pessoa que dá em pró para ajudar esse estado. Essa é a palavra que Paulo adota e prega para Epafrodito. Veja a importante palavra cristã. Apóstolos é a importante grega, e ele coloca: tributem a um homem tal as boas-vindas. Diz-lhes: tenha em honra aos tais, porque arriscam sua vida por Cristo. Então, quando ele coloca, fala de Epafrodito, ele está dizendo então desse homem, desse apóstolo, desse homem que está nesse nível,
mas também desse que doou, que deu ao ponto de estar à beira da morte. Então veja a importante palavra grega apóstolos e a importante grega leitorgos, tá vendo? Tributem ao homem tal boas-vindas, diz-lhes, tenha em honra aos tais porque arriscam sua vida por Cristo. Glória a Deus porque Paulo tinha Timóteo e tinha Epafrodito em meio a todas as suas algemas e cadeias. Então Paulo quis suavizar o caminho para que Epafrodito pudesse voltar sem dificuldade para casa. Porque muitos poderiam pensar que ele estava desistindo. E não era verdade. Há algo maravilhoso em tudo isso, irmão, irmã e amigo. É comovedor pensar que Paulo, que está na sua própria sombra da morte, preso à espera do juízo, demonstre tão perfeita cortesia, consideração cristã por Epafrodito, apesar de enfrentar com morte e em tal desapego de si mesmo, ele se interessa por Epafrodito, a levá-lo a uma situação que possa dizer a respeito de que ele não desistiu. Paulo era um verdadeiro cristão em sua atitude para com os outros. Veja que Paulo não está pensando em si, ele fala de Timóteo, mas também fala de Epafrodito. Jamais está tão perdido e imerso em sua própria adversidade que não pudesse pensar nas de seus amigos. Isso nos dá uma lição, isso nos ensina uma lição maravilhosa. Algumas vezes, diante das nossas dificuldades, diante de nossas prisões e cadeias e outras coisas mais, nós nos preocupamos conosco mesmo. E Paulo está dizendo que não. Ele está dizendo que ele não está preocupando com ele. Ele está dizendo que ele preocupa, ele tem apreço a Timóteo, ele tem apreço a Epafrodito e ele tem apreço aos irmãos de Filipos, ao ponto destes correr bem a corrida, desses exercerem a corrida como bom atleta, ao ponto também de dar o seu corpo por libação. Veja que esse esforço, que não é um esforço meritório para a salvação, mas é um chamado a completar o chamado para Cristo. Então nessa passagem, há uma palavra que mais tarde teve um uso famoso. E Paulo coloca essa palavra que é traduzido expondo sua vida. Ó, essa palavra grega aqui, né? Paraboleutsai, que é expondo sua vida. Aplica-se ao jogador que aposta tudo numa jogada de dados. Então veja que Paulo vai colocar essa palavra aqui, uma palavra interessante, e o que Paulo diz julgou sua própria vida pela causa de Cristo, arriscando temeramente. Você vê, ele quase foi à morte. Ou seja, Paulo usa a palavra expondo sua vida, e essa palavra expondo sua vida se aplica ao jogador que aposta tudo numa única jogada. Já imaginou se todos nós, nesses dias, pudéssemos ser como Epafrodito? Paulo está dizendo aqui, expondo sua vida, colocando tudo que nós temos como se fosse a última jogada no Evangelho, em Cristo. Como seria o mundo, hein? Como que seria a sociedade? Então Paulo coloca isso de forma amigável, amorosa sobre Epafrodito. Então vamos lá. Então nos dias da igreja primitiva existia uma associação de homens e mulheres chamados parabolani. Ou seja, os jogadores tinham como propósito e objetivo visitar os prisioneiros e doentes, particularmente aos que estavam prostrados por uma enfermidade perigosa e infecciosa. Então existia, nos dias da igreja primitiva, uma associação que era chamada parabolani, que eram os jogadores que tinham um propósito e objetivo de visitar aqueles prisioneiros que estavam doentes particularmente, tá bom? Veja, interessante essa aplicação, os cristãos devem possuir uma valentia quase temerária para lançar a vida no serviço de Cristo e dos homens. Ou seja, nós devemos ser esse cristão que possui essa valentia de colocar a nossa vida como se fosse a última jogada em nome de Jesus Cristo. Só que nós não colocamos assim. Nós achamos que vamos viver muitos anos
e não ousamos em fazer esse tipo de serviço. Vamos lá então, querido. Então, em 252 a.C., instalou-se a peste em Cartago. Os pagãos então arrojavam-se os corpos de seus mortos e fugiam atemorizados. O bispo cristão, Cipriano, reuniu então os seus fiéis em assembleia e lhes impôs a enterrar os mortos e cuidar dos doentes na cidade açoitada pelaquela praga. Operando dessa maneira, quer dizer, arriscando a sua própria vida, salvaram a cidade da destruição e da desolação. Veja bem, isso é arriscar. Veja o que é colocar a sua vida na última jogada. Esses irmãos que ajudaram a enterrar os outros estavam arriscando a sua vida para salvar outros. Ah, mas se enterraram os outros, porque estavam salvando outros. Imagina se todos os corpos ficassem ali, mais corpos e mais corpos, como que seriam? Irmãos e irmãs, esse é um exemplo claro. Temos demonstrado alegria em conviver com nossos irmãos na igreja? Nós temos demonstrado alegria em trabalhar em prol desse Jesus? Desse nome que é poderoso? Paulo coloca meu irmão, cooperador e companheiro de luta. Existe alguém na igreja que pode me chamar de companheiro de luta? Quem é o seu companheiro de luta? Quem é o seu irmão? Quem é o seu cooperador? Quem é o seu companheiro de luta? De que maneira tenho eu lutado junto à minha igreja, à minha família, a meu irmão, como fizeram Timóteo e Epafrodito? Epafrodito, Timóteo e Paulo está dizendo aos nossos irmãos em Filipos que vale a pena caminhar na vida cristã, que vale a pena seguir esse Jesus. E Paulo coloca de tão formidável esse texto que nossa caminhada tem que ser como um bom atleta que está correndo a corrida e que não corre em vão, que não corre inutilmente, mas que usa as suas últimas forças para essa corrida. E ainda Paulo usa a expressão, essa palavra libação, dando o melhor de si. Dando o melhor de si. E ele coloca Timóteo como esse companheiro de caráter aprovado, que mesmo em circunstâncias difíceis se colocou ao lado de Paulo, mesmo em cadeias. E agora ele fala de Epafrodito, que esse homem que se colocou à beira da morte, e aí usamos a palavra como o jogador dando a última jogada, o seu último momento, ele se arriscou por esse Cristo, por esse Evangelho. Então veja que exemplo formidável. Nós precisamos de homens e mulheres que possam fazer desta forma o Evangelho. Espero que eu e você tenhamos a inspiração de sermos como esses homens, ainda em meio a todo tipo de sofrimento, e são alegres. Isso é o Evangelho. Nosso Evangelho não é um Evangelho romântico, que tudo é cheio de flores e que nós vamos agora viver uma vida sem problemas, que agora está resolvido. Não, não tem isso na Bíblia. Nós seremos perseguidos. Olha o que Jesus disse. Venham e sigam-me, ok? Agora, deixe o pai, deixe a mãe, cada um toma a sua cruz e siga-me. Ele vai dizer, deixe os mortos sepultar os mortos, vendo o que você tem, dá aos pobres e siga-me. Ou seja, a vida com Cristo é uma vida de prioridade. Uma prioridade que nós vamos enfrentar dificuldades, obstáculos por causa dele. E ele diz, vocês terão inimigos dentro da própria casa. Se o mundo odiou a mim, vão odiar vocês. E vocês são ovelhas enviadas a meio de lobos. Então vejam o que o Evangelho é. E Paulo e aqui para Afrodite, Timóteo, os irmãos de Filipenses, estão ouvindo isso. O Evangelho tem que ser puro e simples. Como? Viva como servo. Aceite o senhorio de Cristo. Sirva a Ele com a sua última força. Corra bem a corrida. Lute bem. E se precisar, cada dia, ofereça o seu corpo como libação, como sacrifício ao Deus. Espero que você possa, de fato, fazer isso em nome de Jesus. Pai, obrigado pela graça de podermos ver exemplos como de Paulo, como de Timóteo, como de Epafrodito e de outros irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer aquilo que esses irmãos fizeram
Eles correram a corrida, eles passaram o bastão e agora o bastão está em nossas mãos. Não nos deixe, Senhor, envergonhar o teu nome e também não nos deixa fazer com que o trabalho de nossos irmãos sejam inúteis e em vão, mas nos usa agora, homens, mulheres, crianças, jovens, famílias inteiras, para fazer do Evangelho algo formidável, gracioso, lindo, mesmo que tenhamos que passar por momentos difíceis. Ajuda-nos, ó Pai, dá-nos fé, dá-nos perseverança. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, amigo e amiga, obrigado por esse momento em você estar conosco. Quero chamar você para o próximo estudo. Vamos começar a exposição do capítulo 3, tá bom? E se isso de fato ajudou, contribuiu para você, compartilhe a nossa mensagem e chame outros para estar aqui inscritos em nosso canal, tá bom? Um forte abraço, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família e até o próximo encontro em nome de Jesus. Forte abraço, irmão!